recebam no palco do Vitude Summit ela, Rafaela Frankenthal! Bom, quase boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse evento incrível para falar de um assunto que é tão caro, tão importante para mim e para todo mundo que trabalha na Safe Space junto comigo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, eu sou fundadora da Safe Space. A Safe Space é uma empresa de tecnologia. A gente oferece soluções de gestão de conduta, então canal de denúncia, a gente atua nessa categoria, mas a gente tem um posicionamento um pouco diferente, focado na prevenção. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. E a gente tem também políticas, treinamento, né, funcionalidades que facilitam isso na nossa plataforma, justamente para ajudar as empresas a construírem ambientes de trabalho mais éticos, seguros e inclusivos. E agora, com a nova NR1, o canal de denúncia, as políticas, a forma que as políticas são apresentadas nas empresas e a forma que treinamento sobre, né, assédio, abuso de poder e outros riscos psicossociais são feitos, vai se tornar cada vez mais relevante. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Então, como que a gente consegue sair de uma mentalidade focada no individual, né? Então, de cuidar das pessoas de uma perspectiva individual, para um pensamento estratégico e preventivo, né? Então, ter ferramentas para prevenir que esses riscos se tornem problemas mais graves e tragam consequências cada vez mais caras, cada vez mais prejudiciais para as empresas. Então, prevenção versus reação, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí eu queria começar com uma referência, não sei, né, imagino que várias pessoas que vocês trabalham com esse assunto devem ter visto esse meme que circulou na internet. Então, eu vou colocar aqui para todo mundo ver, relembrar. Ops, espera. Então, basicamente, né, esse vídeo viralizou no TikTok e é uma pessoa, né, colaboradora, indo para o banheiro chorar, mas aí quando ela chega lá, ao invés de chorar, ela decide rebolar, né, fazer uma dancinha. E aí, assim, é engraçado, claro, mas o fato que essa narrativa viralizou, na verdade, é preocupante, né, porque isso mostra para a gente que existe uma identificação coletiva com essa ideia de banheiro como um refúgio emocional no ambiente de trabalho. Isso não deveria ser normalizado, né? E o fato que tantas pessoas, né, se identificaram com isso mostra que a gente está diante de um problema estrutural. As pessoas não se sentem seguras para demonstrar qualquer tipo de incômodo no ambiente de trabalho, qualquer tipo de vulnerabilidade no ambiente de trabalho. E isso reforça o ponto que eu falei no começo, né? Não é uma questão de indivíduo, não é uma pessoa que é frágil, né, nesse contexto. O problema ele já, né, tem uma proporção que mostra que a gente está falando de risco psicossocial do ambiente de trabalho, né, de qualquer ambiente de trabalho. E a gente sabe que na estrutura que a gente vive hoje existem hierarquias no ambiente de trabalho, existem hierarquias na nossa sociedade, e isso faz com que os riscos psicossociais sejam parte da estrutura do ambiente de trabalho. Então, a gente precisa aprender a enfrentar isso também de uma perspectiva sistêmica, porque fazer isso só, correr atrás, né, da consequência só numa perspectiva individual, é muito pouco produtivo, né? Você não vai conseguir enxergar a causa, você não vai conseguir resolver o problema de uma forma que protege a empresa. Bom, e qual que é o problema disso, né? A gente já falou bastante sobre isso, né, aqui no evento, mas é importante tangibilizar, né, qual que é
o custo dos problemas de conduta mal atendidos, né? Então, o turnover é a principal consequência, existem outras, né? E pode custar até 2 vezes o salário anual de uma pessoa substituí-la, além de outros custos, né, que a gente vê na cultura da empresa, na produtividade. Então, perda de talentos, falei, né, mas queda de produtividade, então a pessoa até fica ali, mas ela não está rendendo a mesma coisa. Contágio da equipe, então, às vezes, uma pessoa está sofrendo algum tipo de abuso, de assédio, e esse sentimento acaba contaminando outras pessoas, por isso que a gente tem uma queda de produtividade, né, a nível coletivo. E o que é mais impressionante para mim é esse dado de piora no atendimento. Então, assim, a grande maioria das pessoas que está sofrendo dentro do ambiente de trabalho, e a gente viu ontem na apresentação da Tati, né, que esse número é alto, desconta isso no atendimento ao cliente. Então, assim, é um impacto direto e indireto, né, na produtividade da empresa. Então, a gente até, agora com a NR1, está falando sobre multa, mas a multa é só a pontinha do iceberg, né? Assim, ela é quase que um símbolo, a multa. Ela não é isso que vai prejudicar a empresa, né? Vamos ser realistas. Mas tudo que está invisível ainda é muito mais caro. Então, é muito importante a gente conseguir enxergar a dimensão do problema. Bom, e agora vamos falar de solução, né? Na prática, como que a gente deve encarar isso? Então, a gente, eu digo, né, pessoas que estão trabalhando com isso. Então, RH, saúde e segurança no trabalho, psicólogos, enfim. Antes, a gente pensava, né, em cuidar das pessoas a nível individual. Agora, a empresa é responsável por isso, né? E a gente precisa pensar em como provar que a empresa está fazendo a gestão desses riscos psicossociais. Porque, senão, vai aumentar passivo trabalhista, vai aumentar o risco da empresa em vários âmbitos. Porque o fato que existe a lei, né, agora, uma regulamentação, reforça essa responsabilidade, que, claro, sempre foi da empresa, né? Mas agora é importante a gente aprender, como equipe responsável por gente de gestão, aprender que a gente precisa conseguir provar, a gente precisa fazer tudo para controlar esses riscos e a gente precisa conseguir comprovar que a gente está fazendo isso. Tá, agora eu vou entrar numa parte um pouco mais prática, tá? O que isso significa? Hoje, como eu falei ali quando a gente passou o vídeo do banheiro, a maioria das pessoas que está enfrentando um problema de assédio, um problema de discriminação, não consegue trazer isso para quem pode resolver, enquanto ainda há tempo, né? Então, as pessoas não têm confiança de que vão ser ouvidas e não têm confiança de que a empresa vai agir de fato para resolver aquele problema de forma que não vai prejudicar o seu emprego, né? Existe muito medo de sofrer retaliação e muita dificuldade até para entender o que a pessoa está passando. Então, a gente ainda tem dificuldade de entender, putz, isso é assédio, isso não deveria ser normalizado, isso aqui, né, não é como eu deveria me sentir no ambiente de trabalho. Então, aqui, né, tem um dado de uma pesquisa de 2024, relativamente recente, que quase metade das pessoas que presenciam algum problema de conduta não denunciam por medo de retaliação. Ontem a Tati até apresentou uma outra pesquisa que esse dado era maior ainda. Então, assim, ainda existe muita falta de confiança. E essa confiança, ela precisa existir em 2 camadas. Então, é a da escuta, e a segunda camada é a da ação. Porque não adianta a empresa saber o que está acontecendo e não fazer nada, assim você, né, compromete a confiança das pessoas. Então, eu converso com, né, muita gente sobre canal de denúncia, canal de escuta, e tudo isso que eu falei até agora, e é muito comum ouvir, né? Mas especialmente, né, de alta liderança, que ainda não está acostumada com as ferramentas mais modernas de escuta, por exemplo, é muito comum escutar, nossas portas são abertas, aqui não tem muito problema, ninguém nunca fala nada. Mas, assim, não adianta, né, se você não tem, de fato, um mecanismo que permite anonimato de verdade, se você não divulga
esse canal, se você não explica o que vai acontecer depois que a pessoa fizer um relato, se você não deixa claro para a pessoa o que é ou não um problema de assédio, o que ela pode ou não denunciar. Gente, é muito difícil, né? Existem relações de poder, é muito difícil. Então, você vai estar num cenário de falsa sensação de controle. Você só não está vendo o que está acontecendo. E, de fato, tem gente que nunca vai falar, tem gente que vai sair da empresa e falar que é outro motivo. Você vai ter queda na produtividade sem conseguir identificar por quê. E assim vai. Até que um dia pode explodir uma bomba e você ter consequências também de reputação, de processo trabalhista, enfim, por aí vai. Então, assim, é muito importante ter os processos que permitem a escuta no momento certo. Então, os problemas de conduta, eles sempre começam pequenos. Um assédio super grave, ele não vai aparecer do nada, né? Precisa de recorrência. Aquele problema, ele vai começar com um comentário, e aí nada é feito sobre isso, a pessoa não entende, e aí aquilo vai escalando até que se torna um problema mais grave que contaminou várias pessoas na empresa. Então, quanto antes você consegue identificar, melhor. E, de novo, né? A gente já tem um canal, é uma caixinha de sugestão, ninguém usa. A gente tem um e-mail, que a pessoa tem que criar um e-mail falso para poder fazer uma denúncia anônima, mas nunca chegou nenhuma denúncia, então a gente não prioriza isso. Gente, não chega relato porque as pessoas não confiam. Não é porque não tem problema de conduta. Problema de conduta acontece em qualquer organização, porque são abusos de poder, e as relações de poder, elas existem. A gente vive numa sociedade extremamente desigual, e o jeito que as instituições são montadas hoje em dia é em cima de relações de poder, então não tem como não ter, é impossível. A diferença entre uma empresa que vai ter o controle desse risco psicossocial é a empresa que vai identificar cedo, resolver, e não a empresa que simplesmente é maravilhosa, incrível, e nada de ruim acontece lá, né? Isso não é um cenário realista. E aí tem um outro ponto que aparece, que eu acho importante aqui pontuar, que é sobre pesquisa de clima. Então, tem algumas pessoas que pensam que, se eu tenho pesquisa de clima, então é assim que eu identifico onde estão os meus riscos. A pesquisa de clima, ela é uma ferramenta super importante, mas ela serve para planejamento de ações do RH, enfim, questões estratégicas nesse sentido, mas para identificar, investigar problemas específicos de conduta, ela não serve, porque ela é um retrato do passado, né? E ela é um retrato coletivo. Então é muito difícil. A pesquisa de clima, ela não substitui um canal de escuta, tá? E o que acontece muitas vezes quando a empresa depende só tem a pesquisa de clima, ou então só tem o portas abertas, entre aspas, acaba que o RH vira meio que um terapeuta da empresa, né? Que é uma coisa que, não é produtivo, né, e não é a função dele, ao invés de ser um braço estratégico de compliance, que vai sim ser cada vez mais parte da função de RH, assumir algumas competências de compliance, tá? Bom, então o que é o ideal, né? O ideal é conseguir ter visibilidade do risco, saber resolver, né, e resolver o quanto antes, e fazer isso de um jeito eficiente, tá? Por quê? Porque quando se trata de riscos, né, quanto mais tempo, maior o risco. Então, tem que ser eficiente. E aí, né, isso significa que o problema aparece, a liderança age em cima, e assim a equipe se sente segura para reportar o problema de novo quando ele aparecer uma próxima vez, né? Bom, agora eu vou mostrar, na prática, o que isso significa, tá? Com 2 casos de sucesso de clientes da Safe Space, que usam o canal de escuta de uma forma de fato preventiva, tá? E já tem uma maturidade avançada nesse quesito, para vocês conseguirem imaginar, né, o que é que eu estou falando. Esse caso é uma empresa de tecnologia de grande porte, tá? Acima de 5.000 funcionários, que atua no setor imobiliário. Eles são nossos clientes desde 2022. E aí aqui, nesse gráfico, tem um recorte comparando a proporção de relatos no canal de escuta identificados e a proporção de relatos anônimos. A maioria dos canais, né, quando implementado pela primeira vez e por um bom tempo, vai ter uma proporção maior de relatos anônimos, justamente porque as pessoas têm medo de sofrer retaliação. E aí, claro que tem jeitos de você garantir uma boa apuração e dar continuidade mesmo com um relato anônimo, mas isso é uma realidade. Só que aqui a gente vê que 2 anos depois, né, do começo do trabalho com a Safe Space, então fazendo divulgação,
treinando o comitê de ética, fazendo treinamento sobre os temas, sobre assédio, sobre discriminação, a gente vê que a proporção de relatos identificados começa a subir, até que tem uma virada. E hoje, já fazem 3 anos que a empresa tem, em sua maioria, relatos identificados, ao invés de anônimos. Porque já atingiu uma maturidade no programa que as pessoas confiam que, quando um problema é identificado, ele é resolvido. Então, as pessoas pensam, putz, vou usar o caminho mais curto, que é muito mais fácil investigar um relato identificado. E, assim, é muito legal, porque mostra uma maturidade grande nessa frente de ética. E aí, para terminar, né, aqui tem um outro exemplo. Então, aqui é uma empresa de grande porte que atua no setor de saúde, tá? E aqui a gente vê que, de todos os tipos de classificação de problemas de conduta, a maioria dos relatos são de desconforto, classificados como desconforto, que mostra que as pessoas estão usando o canal antes do problema se tornar mais grave, que é justamente a tese da Safe Space, e é justamente o que permite que a empresa tenha um controle maior desses riscos psicossociais. Então, se a pessoa fala, putz, isso não está legal, isso está desconfortável, a pessoa, né, a empresa tem a responsabilidade de investigar, de entender se de fato aquilo tem risco de evoluir para um problema mais grave, e se sim, consegue interferir enquanto há tempo de fazer isso de um jeito que é menos custoso, né, a nível daqueles impactos que eu falei no começo da apresentação. Então, isso é um outro caso, né, que mostra por um ângulo diferente a importância de criar essa cultura de confiança para, aí usando uma metáfora, né, apagar a faísca e não ter que apagar o incêndio. Bom, enfim, para concluir, inclusive já acabou o tempo, em um mundo ideal, a trend não seria em cima, né, de ir no banheiro chorar, e sim em cima de valorizar uma empresa que faz boa gestão dos riscos psicossociais, que tem um canal de denúncia que funciona. Mas, enfim, enquanto a gente não chega lá, acho que é muito importante falar do assunto, trocar entre nós, entender boas práticas, porque não é um tema fácil. E, enfim, eu queria terminar só falando que eu fundei a Safe Space porque eu realmente acho que é possível mudar esse cenário e que a gente não deveria normalizar situações como essa. Assim, não é normal uma pessoa chorar no banheiro durante o expediente, não deveria ser, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui e ver tantas pessoas engajadas, né, querendo mudar esse cenário, porque é importante. Então, é isso. Muito obrigada. E queria convidar vocês, a Safe Space está com um stand aqui, lá perto da entrada. Quem quiser conhecer a nossa solução, nosso time vai, enfim, adorar conversar com vocês. Muito obrigada.